reconciliar-se com o seu irmão. Depois volta e apresente sua oferta. Senhor, o que é isso? Isso é sinal que Deus quer falar aos nossos corações que nós precisamos entregar a oferta de forma correta. Não é simplesmente trazer uma oferta de qualquer maneira. A nossa oferta ela tem que ser aceita pelo Senhor. A nossa oferta ela não pode ser de qualquer forma. Primeiro nós temos que estar bem com os nossos irmãos. Então nós precisamos fazer uma avaliação, pensar aí o que pode estar impedindo que a sua oferta seja aceita pelo Senhor. Nós devemos sim ofertar o nosso melhor, claro que sim. Mas precisamos também estar com o nosso coração puro para tal atitude. Vocês concordam comigo? É a Bíblia que está dizendo. Nós estaremos ofertando ao Senhor, mas pense um pouco se nós também não temos que falar com um irmão ou uma irmã, procurá-lo para que a nossa oferta não seja rejeitada, como Caim. Não podemos ser, vamos dizer assim, inerte às coisas que vão acontecendo na nossa vida e deixando para lá como se isso não influenciasse a nossa vida espiritual. E nesse ponto da oferta, Jesus, ele eleva, vamos dizer assim, a responsabilidade, o grau de responsabilidade na nossa vida, espiritualmente falando, que exige o que? Um sacrifício para ofertar o que é preciso, aplicar Mateus 5, 23, 24. Nos relacionamentos, não tem sentido ofertar se a gente estiver mal com as outras pessoas ou com qualquer pessoa, e sem um relacionamento com Deus não aceita. Implica em ter um relacionamento com pessoas também. Então, eu queria que você entregasse sim a sua oferta, mas vamos lá, gente. Deus quer fazer algo extraordinário no nosso meio. Vamos consertar a nossa vida e vamos entregar a oferta no altar do Senhor. E Ele vai aceitar, e com certeza Ele vai derramar chuvas de bênção na sua vida, na minha e na sua vida. Vamos ofertar com alegria, com amor. Eu queria que colocasse ali o Pix do resgate. Não, nem sei não. É o e-mail, isso. Contato resgateradical@gmail.com. Esse é o Pix do resgate. Para você não confundir que tem o Pix da igreja, onde você entrega os seus dízimos e oferta, que é o CNPJ da igreja, né? E a gente também não aceita dízimo. Dízimo é para a igreja, para a casa do Senhor, tá bom? Você venha ofertar com alegria, que o Senhor vai te abençoar. E vamos cumprir a palavra do Senhor em obediência, em nome de Jesus. Estaremos adorando ao Senhor. Você pode entregar sua oferta através do Pix e também aqui tem. Deixa eu ver se trouxeram aqui. Tem? Pastor Filácio. A gente não sabe. Obrigado, Filácio. Deus. Vamos adorar o Senhor. Chegar, será que você vai me encontrar? Se eu não sei. Quando você achar, será que você vai me encontrar? Se eu quando você espero, esperando você achar. E quando chegar, será que você vai me encontrar? Se eu ficar pelo prazer. Queremos te agradecer pelas ofertas, Senhor, dos teus filhos. Receba, Senhor, as ofertas.
Ó Deus, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida em cada um, em cada família, Senhor Jesus. Mesmo aqueles que não conseguiram ofertar, Senhor, por algum motivo. Deus, derrama sim, Senhor. Então, Senhor, se precisar de emprego, Deus, dê emprego para quem precisa, Senhor. Sustento para cada casa. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Pastor Alex, glória a Deus. Ora pela sua vida. Tá aí, lá dentro. Oi? Do lado de lá. Eu vou passar na frente agora mesmo. Amém. De pé, que vamos orar pelo pastor Alex, mensageiro que vai trazer o coração de Deus para os nossos corações. Pai, queremos agradecer, Senhor Jesus, pela vida do pastor Alex, que está aqui junto conosco, Senhor. É um homem de Deus que tem dado a sua vida, Jesus, em prol do Evangelho. Eu não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor vai usar de forma poderosa em nossas vidas. Ó Deus, fala com teu filho, Senhor Jesus, permita a sua palavra através do teu filho, de forma especial, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Ótimo. Tá bom, tá perfeito. Boa noite, a paz para todos. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Primeiramente, eu quero agradecer toda a diretoria, toda a administração do Resgate, os irmãos que tão carinhosamente me confiaram o altar para que eu possa estar ministrando sobre as nossas vidas. Eu louvo a Deus também pelo pastor da igreja, o pastor Jonas, que é uma bênção, tem sido uma peça fundamental para que o resgate possa estar crescendo, não só o resgate, mas todas as áreas da igreja. Eu louvo a Deus e louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui de verdade. Queridos, eu estava esses dias em casa com o convite do pastor Ideal, que tão carinhosamente me convidou, e eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra. Os irmãos que também ministram, sabe que às vezes é muito mais fácil quando tem um tema, né? Tem uma mensagem temática, tudo muito mais fácil. Não, vai ser o que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. E a gente fica um pouco mais preocupado, porque aí exige um pouco mais de oração, de busca, exige um pouco mais de cuidado do que nós estaremos falando, para que nós não possamos de modo nenhum replicar algo no nosso coração que não seja revelado no coração de Deus para nós. Bom, eu quero, antes de introduzir a palavra que o Senhor revelou no meu coração, com a permissão nossa, pastor Biel, obrigado, irmão. Que bênção. Essa igreja é extremamente saborosa. E uma mordomia cristã fantástica. Eu louvo a Deus pela vida dos santos. Receba galardão de profeta. Bom, nós estamos com um projeto no nosso ministério. Eu queria falar, antes de introduzir na palavra, vocês vão entender o porquê. Porque ele tem muita coisa a ver com o que a irmã estava falando aqui antes sobre crianças. Alguns anos atrás, quando eu fui enviado para a obra missionária no bairro Mendanha, hoje onde está o nosso ministério, para ser exato, uns 20 anos atrás, nós começamos, né, foi mais ou menos isso, uns 20, 18 anos atrás. Eu estava saindo da minha casa, indo para a nossa igreja, que estava começando ainda no bairro Mendanha, para ser mais exato, nosso primeiro templo, que era no Conjunto Votorantim. E na rua da minha casa tem uma ponte, e era de costume das pessoas, colocarem o lixo para que o lixeiro pudesse recolher. Só que tinha um costume não tão bom, porque eles colocavam na sexta-feira e passavam o final de semana todo. E ia juntando o lixo. Virava um ponto de coleta, meio desorganizado. E eu indo para a igreja, de repente eu vejo 5 crianças. Acho que a mais velha devia ter 7 ou 8 anos de idade, os outros assim, uma base de 5 anos. Entre 5 e 8 anos eram aquelas crianças. E eu vejo as crianças mexendo no meio do lixo, andando no meio do lixo. E quando o mais novo achou uma sacola, levantou e abriu. E ele achou uma garrafinha daquela de mel. E começou a gritar: achei, achei, achei. E as outras crianças vieram ao seu entorno
e eles pegaram e começaram a virar aquela garrafinha de mel na boca para poder tomar. Eu olhei aquilo e na mesma hora fiquei esquecido com aquela situação e pensei comigo, Deus, envia alguém para trabalhar com essas crianças. E foi quando Deus falou claramente no coração, já enviei você. Fui para casa e fomos pensando o que poderíamos fazer. Começamos um trabalho com as crianças do bairro, né? O bairro Mendanha, para quem não sabe, as pessoas confundem Carolinha com Mendanha. A Carolinha é uma rua e existe vários subbairros dentro do Mendanha, né? E o local onde a igreja está tem um nome chamado Invasão. Eu até brinco que eu falo que é invasão da glória de Deus. Bom, lá é um local que nós passamos a consequência do tráfico. Hoje não tem mais tráfico no Mendanha, mas nós temos a consequência. Nós temos lá um alto índice de falta de paternidade, um índice muito grande na área da pedofilia, infelizmente, e outras situações bem complicadas. Inclusive a igreja, quando nós saímos da pista e colocamos a igreja dentro desse lugar chamado Invasão, um dos nossos maiores desafios foi acolher algumas crianças que bateram na nossa porta e falaram assim, a partir de hoje nós queremos morar dentro da igreja. Literalmente, as crianças moravam dentro da igreja. Elas iam para a igreja, dormiam, começaram a dormir, daqui a pouco começaram a almoçar, jantar, tomar café da manhã, passar dias. Eu costumo falar que os meus filhos tiveram irmãos que eles nem pensaram, imaginaram, e hoje em dia, graças a Deus, a maioria dessas crianças a nossa casa em cima da igreja. E pegamos e doamos a casa, comecei com minha esposa, graças a Deus minha esposa é apaixonada demais por Jesus, meus filhos também, chegamos à conclusão e doamos a nossa casa e já estamos fora os 3 anos. Esses 3 anos que nós estamos morando fora e congregando no mesmo lugar. E eu pensava assim comigo, se não der certo, se faltar o aluguel, eu já tenho uma casa para me regressar, eu volto e vou vendendo, não tem problema nenhum. Quando foi esses dias e depois o CDR, esse último CDR que teve, Deus falou no coração, você está fazendo muito pouco e eu tenho uma necessidade muito maior. Você vai fazer a casa de Isabel. E a casa de Isabel foi um sonho da minha esposa, porque ela leu na palavra, ela leu que Isabel recebeu Maria. E a casa de Isabel significa receber e cuidar de pessoas. Bom, e eu falei, e a casa realmente era da minha Isabel, mas a minha Isabel com Z. E ela falou assim, eu falei assim, Isabel, então vamos doar a casa para o projeto. E começamos a quebrar as paredes. E começamos a quebrar e remover parede, fazer sala. Daqui a pouco algumas pessoas começaram a se movimentar para ajudar a construção. Resultado, nosso projeto está para poder se findar, se Deus assim permitir. Ainda falta muita coisa, mas a gente poder concluir eles até o final do mês de agosto agora, onde nós estaremos trabalhando com crianças de 0 a 7 anos com inclusão. Estaremos trabalhando com crianças também, os adolescentes e pré-adolescentes, na área de alfabetização, porque nós temos a necessidade, a carência muito grande. Nós estamos acabando a capela da igreja, a capela deles, que vão ter uma capela, onde eles vão ter aula de música. A pastor Elcio, vocês aqui estão convidados para dar uma aula lá, se quiser, aula de música, e onde eles vão aprender sobre religião, sobre moral, sobre ética. Só que nós não estamos só trabalhando com as crianças, começamos a trabalhar agora também com os pais. E à noite a alfabetização para os adultos, cursos tecnólogos que nós estamos conseguindo já implantar para eles estarem trabalhando. E dentro desse projeto todo eu parei e falei assim, meu Deus, quando eu vi as paredes removidas e vi as salas tomando estruturas, ficou uma kitnet que eu falei assim, essa kitnet, Deus falou assim, aqui vai ser a área da saúde. Vai trabalhar com os psicólogos cristãos. Eu falei, Senhor, então pela fé, Deus já mandou os psicólogos, quem pode dar glória a Deus, graças a Deus. E nós começamos esse projeto e eu parei, botei a mão na cabeça e falei assim, Senhor, agora eu não tenho casa.
literalmente eu não tenho para mais aonde voltar. E Deus falou no meu coração: não, agora você acabou de ganhar a sua casa. Amém. Às vezes nós pensamos e esperamos muitas coisas. Faça o que já está na tua mão, o que dá para você fazer. E confie em Deus. Porque às vezes nós perdemos tanto de fé, mas fé com aquilo que tem de reserva, para nós garantirmos nas nossas reservas, isso não é fé. A fé, como eu gosto de falar em Hebreus também, é um firme fundamento daquilo que eu não tenho, mas eu creio. E se somos radicais, eu tenho certeza que Deus está falando conosco aqui. Tenha fé. Acredite, mesmo que você não tenha nada, mas você tem tudo na realidade, porque você tem um Deus poderoso. E irmãos, estamos fazendo um projeto sem R$1. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque quando Deus está no controle, as coisas mudam. E realmente tem mudado a história de muitas pessoas. Amém. Bom, essa palavra que eu estou dando para nossa irmã, e eu profetizo, irmã, que os pais chegarão a essa consciência no coração deles da importância de investir nas crianças. Porque elas não é o nosso futuro, elas é o nosso presente, o nosso hoje. Amém, queridos? Eu queria ler com vocês, eu vou tocar um pouquinho, no livro de Isaías. Glória a Deus. Eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me deu essa palavra hoje no meu coração. Eu vou tentar ser bem objetivo nela. Realmente, para que vocês possam entender o que Deus me revelou. E o tema da mensagem é o convite da graça. Em Isaías 1, verso 18 ao verso 20, diz assim o texto: Vinde então e argui, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres obedecer, comereis o bem desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Bom, o texto que o Senhor revelou no meu coração, ele está falando sobre o convite, sobre graça. E é uma das coisas que Deus tem, por isso que eu comecei falando sobre a casa de Isabel, que Deus ele não impõe nada. Deus ele convida-nos, ele nos faz convites. Deus ele nunca vai chegar para você com uma imposição e vai lhe ordenar de um modo que você não tenha a opção de escolha. Em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas dela, Deus sempre nos irá fazer um convite, sempre irá nos apontar o caminho, sempre Deus irá mostrar-nos quais são os benefícios daquela escolha, mas sempre quem vai tomar a decisão somos nós. Essa primeira coisa que eu acho que é extremamente importante, antes de introduzir o texto, que nós tenhamos essa consciência, que Deus irá nos abençoar, e seremos abençoados por eles, ou seremos extremamente abençoados. Quantas vezes eu tenho um convite para estar na igreja e eu sempre dizia que não. Pessoas que às vezes até congregam na própria igreja, onde o projeto está, eu sempre quis ir, mas eu sempre na hora dizia que não, sempre havia um imprevisto. Quando foi um dia, eu disse sim, e depois que eu disse sim, Deus mudou a minha história. É um convite, a decisão é sua, a escolha é sua. E quando nós falamos de convite e falamos de graça, o primeiro entendimento que nós temos dessa palavra é o que está em Efésios capítulo 2, verso 9, 2:8, que fala que a graça é o favor imerecido de Deus. É aquilo que nós não merecíamos e acabamos sendo alcançados por um favor, por uma misericórdia de Deus, por uma vontade de Deus. Mas eu aprendi que graça, a princípio, essa explicação ela é muito válida, mas depois que você vai se aprofundando mais dentro do Evangelho, ela tem um significado muito mais profundo. A graça é que nos capacita, a graça que nos ajuda, a graça que nos fortalece a continuarmos a caminhada da nossa fé. E quando o Senhor faz esse convite de graça, de misericórdia, Ele faz
texto que nós lemos, o contexto histórico, ele está fazendo ali para Israel. Ele está fazendo um convite literalmente para a nação escolhida. O povo que foi adquirido por ele, o Senhor está o chamando e está falando para eles: olha, se os seus pecados forem vermelhos como escarlate, se você estiver nessa situação, eu quero falar que eu tenho o poder de transformá-los mais brancos do que a alva neve, do que a lã. Deus está trazendo uma esperança, e eu fiz uma anotação aqui, eu queria ler para os santos. O convite da graça para os pecadores ao arrependimento e ao perdão. É o convite que Deus faz através do profeta Isaías para a nação de Israel. Gente, quando ele está falando para a nação de Israel, nós temos que entender no contexto religioso e histórico, cultural da época, que ele está falando para uma nação que desde criança eles são ensinados a temer ao Senhor, a crescer aprendendo sobre o Senhor e direcionando toda a sua vida, segundo o texto sagrado, a amar o Senhor de toda a alma, de todo entendimento e de todo o seu coração. Era o primeiro mandamento que toda criança judia já tinha, em amar o Senhor. Está lá no decálogo dado por Moisés. Eles eram instruídos, eles eram passados no período de Moisés, eles eram ensinados pelos seus pais e depois foram sendo instruídos pelos rabinos, e foram crescendo. A primeira sinagoga que nós vamos ver um estudo realmente, ela é fundada dentro já do cativeiro. Mas antes do cativeiro, a obrigação de ensinar as crianças era dos seus pais, começando pela sua mãe, e os seus pais estendiam o ensinamento dos seus pais, não só o ensinamento religioso, como o ensinamento também profissional, da profissão que eles iam exercer. E eu aprendo uma coisa interessante para nós que somos pais, e abrindo parênteses, aqui não tem nada a ver em si com a mensagem, mas algo que Deus chama no coração, que a função do pai é dar direção. A nossa função como pais é dar direção, é apontar o caminho, é mostrar o caminho, é ensinar o caminho que a criança deve andar, para que mais tarde ele não se desvie. É isso que a palavra nos ensina. Bom, mas no caso aqui do contexto de Israel, irmãos, eles não estavam vivendo isso. A nação estava completamente vivendo e afundada no pecado, no lamaçal de sujeira, de imundícia. Qual era o pecado da nação de Israel? Quando você começa a ler os textos, principalmente no livro de Isaías, você vai vendo que havia lá, eu fiz algumas anotações como feitiçaria, adoreiros, necromantes, prostitutos cultuais. Isso tudo estava dentro de uma nação que nasceu para poder aprender e servir o Senhor e servir de modelo para as outras nações ao seu redor. E uma nação que estava aprofundada no pecado, no lamaçal. Irmãos, quando eu falo isso, eu começo a entender algumas coisas. Como está em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, que fala que o Antigo Testamento para a história de Israel, principalmente nesse período que o profeta Isaías ele está ministrando, ele está pregando, eu começo a contextualizá-la com os dias atuais, contemporaneizá-las, e eu começo a ficar preocupado, porque eu começo a ver, eu começo a identificar muitas coisas parecidas demais. Às vezes eu estou falando aqui, irmãos, e confesso para os irmãos que eu não estou aqui para julgar ninguém, pelo contrário, eu estou com muito amor e carinho, e também levando muito sério a seriedade dessa oportunidade da mensagem da palavra, mas trazendo um despertamento para nós que estamos aqui. Eu começo a olhar, irmãos, isso acontecer dentro da igreja, no meio dos santos, daquele povo que foi separado, foi adquirido, foi escolhido pelo Senhor. Porque muitas das vezes nós pregamos e falamos, olha o mundo, e não sei o que, isso, enquanto a Bíblia nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ela vai descrevendo falando assim, olha, não se associeis com o devasso, com os profanos, com os prostitutos,
E eu não falo das pessoas desse mundo, porque se fosse falar das pessoas desse mundo, vocês não poderiam viver no mundo. Mas eu falo daqueles que se dizem ser cristãos, ser servos de Deus, ser filhos de Deus, e não são. Ando com essas pessoas, traz escândalos. E eu como pastor, e não só como pastor, mas como servo de Deus, como filho de Deus, como irmão em Cristo de você, quando eu começo a olhar no crente, agindo ou admirando esse mundo, eu fico preocupado. E quando eu falo mundo, eu não falo de pessoas simplesmente, estou falando de um sistema tão diabólico, tão satânico, que inclusive em Apocalipse é apresentada a figura de uma mulher devassa, prostituta, que corrompe os profetas de Deus. É um sistema, e esse sistema, irmãos, tem ganhado muito dos santos que têm se deixado ser levados por ele. Aí você começa a ver as pessoas que são separadas, são chamadas pelo Senhor, receberam uma nova mentalidade em Cristo Jesus, sim, receberam de verdade, nasceram do Espírito e não da carne, se corrompendo. No caso de Israel, irmãos, a corrupção deles foram a aliança que eles fizeram com os outros povos. Irmãos, nós que somos filhos de Deus temos que entender algo muito importante. Nós somos nação eleita, sacerdócio santo, povo adquirido do Senhor, geração. Deus nos separou. Você pode olhar para a pessoa que está falando e falar assim: você é separado de Deus. O que é ser separado? Ser separado significa que você foi santificado por Deus. Deus te santificou. E santificou te lavando, te remindo com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Não é para que você possa, não para que você e eu possamos dizer que somos melhores do que qualquer um. Não, para nós entendermos que precisamos dessa graça de Deus constantemente para que nós não voltamos novamente ao lamaçal do pecado. E uma vez que nós fomos limpos, uma vez que nós fomos santificados, uma vez que nós fomos transformados, não temos como aliançar novamente com a pessoa que está na lama. A única função que nós temos é o que? Estender as mãos para arrancar a pessoa do lamaçal, mas nunca entrarmos dentro do lamaçal. E quantas pessoas fazem aliança, e o diabo ele é tão sutil, ele é tão sujo, que às vezes essas alianças são de um modo tão imperceptível, tão pequeno, porque nós estamos esperando, sabe, coisas muito grandes para nos desviar do caminho do Senhor. Às vezes são coisas tão pequenas. Às vezes o simples ato, sabe do quê? De você se aliançar com uma boca que não louva a Deus, que critica um irmão, que fala mal de um irmão. A Bíblia fala em Provérbios que 6 coisas o Senhor entristece, e a 7ª ele abomina. O que semeia discórdia entre os irmãos. Você pode olhar para esse crente que está ao teu lado e falar assim: irmão, que o Senhor me guarde de nunca falar mal de você. O Senhor me guarde de não falar mal de você, hein? Você falou mal de mim? Aí o pastor chega aqui, eu escuto o pastor falando assim: irmão, a oferta tem um simbolismo muito mais profundo. Não é só vir pegar o dinheiro, não, é você estar aliançado com o seu irmão. Aí você vê algumas pessoas que estão na casa de Deus, elas estão seguindo um rito tão forte, tão poderoso, porque a nação de Israel seguiu os ritos. Mesmo com todos esses pecados, a nação ainda oferecia sacrifício. A nação ainda ofertava o Senhor. A nação ainda dava os dízimos dos cumins, das hortelãs, das hortaliças. Elas sempre estavam envolvidas. Porém, mesmo com isso tudo, eles estavam envolvidos também com o pecado. Aí a pessoa vem e traz o dízimo, traz a oferta, mas fala mal do irmão, critica o irmão, está no corredor e está falando uma coisa, quando passa o irmão, muito de conversa, está até querendo subir. E o céu está vendo, e a podridão está entrando, e ele está tendo um distanciamento do Espírito de Deus. Deus está olhando e falando assim para a sua igreja: olha, se os seus pecados forem vermelhos como escarlate, eu posso transformá-los mais brancos do que a própria lã. Quando eu estava lendo isso, eu falei assim: meu Deus, o profeta levanta e começa a clamar por causa do quê? Porque o profeta Isaías, ele experimentou isso na vida dele. O
O profeta Isaías, no capítulo 6 do mesmo texto, nós devemos entender que quando esse texto foi escrito, ele não foi escrito em ordem cronológica por fatos. Mas no capítulo 6 vem falando da conversão de Isaías. Olha que coisa linda. E qual é a conversão dele? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Ele teve uma perca para reconhecer a soberania de Deus, ter uma experiência com Deus. E eu quero abrir um parênteses para falar aqui que nem toda perca é o diabo. Tem alguma perca que é Deus que está manifestando para que a gente possa se despertar. Verdade. Você quer ver um exemplo disso? Quando você vai para a história em Juízes e você vai ver lá quando Iel vai fundar novamente a cidade de Jericó. No livro de Josué fala que havia uma maldição. E qual é essa maldição? Olha, maldito será o homem que tentar reconstruir as muralhas de Jericó. Se lançar o fundamento do seu primogênito, vai morrer. Se lançar as portas, quem morre é o seu caçula. E segundo o texto no livro de Juízes fala que quando ele lança o primeiro fundamento, sabe o que acontece? O seu filho primogênito morre. Quando o seu filho primogênito morre, você sabe qual é o questionamento dele? De repente, aqui conjecturando dentro do texto, né? Sem de modo nenhum aqui afetar a hermenêutica do texto, mas eu creio o seguinte: isso aconteceu, isso é coisa da vida. Felizmente foi um mal súbito. Era um garoto forte, um garoto bom, mas ele morreu, faz parte. Mas na realidade era Deus falando assim: sai desse lugar de maldição, se desperta. E ele faz o quê? Lança agora as portas. Quando ele lança a porta, sabe o que acontece? O filho dele mais novo morre. Segube, o primeiro filho Abirão, o segundo Segube. Quando Segube morre, sabe o que ele fala? Ele reconhece, ele lembra da palavra que o Senhor tinha dado para ele. Ele reconhece e fala assim: meu Deus, o que eu fiz para minha família? Porque ele era um ótimo administrador, mas um péssimo gerenciador de famílias. E sabe o que Deus está falando com ele? Olha, ainda há tempo, eu te amo tanto, estou tão preocupado com você, que essa perca é para você se despertar, que esse caminho que você está indo é um caminho de maldição, que não pode ter mais volta para você. Tem percas na nossa vida, irmãos, que é Deus que está falando conosco assim: sai daí quando há tempo. Aleluia. Esse lugar é um lugar de maldição, de destruição. E dentro do texto aqui de Isaías tem uma experiência tão grande de Deus, que ele perde o seu tiro e vai fazer o que? Ele vai chorar. E chorar onde? No templo. Oh, irmão, como eu já chorei na igreja. Tem dois lugares que eu gosto de chorar. Eu vou falar para vocês: na igreja e no monte. Na igreja o melhor lugar da igreja, me perdoe, não é aqui. O melhor lugar da igreja é o cantinho. Aquele cantinho, quando você chega e encosta a cabeça no cantinho e a lágrima vai descendo assim, só você e Deus, mais ninguém. Para mim esse é o melhor lugar da igreja. O outro lugar para mim que é maravilhoso é no monte, quando você está sozinho, que eu já cansei de agarrar a árvore, sacudir a árvore, e falar assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Chorar, vamos chorar e fazer uma reflexão. Isaías estava lá, quando o texto nos fala que ele viu o Senhor assentado no seu alto. Choro de Isaías significa aquebrantamento. Quer mudar uma história, quer mudar a sua vida, quer sair de uma... Porque a graça, ela vem para transformar. A graça, ela é transformadora. A graça não é só eu aceitar Jesus e ter o direito à salvação. Ela transforma. Ela nos capacita a vencer o pecado. Ela nos transforma. Então a graça de Deus, quando ela vem nos transformar, ela traz um aquebrantamento no nosso coração. Sabe, e aquebrantamento só vem por uma lição: reconhecimento. Reconhecer. Enquanto nós formos resistentes à voz de Deus, estaremos sempre presos numa situação de maldição. Mas quando nós reconhecemos a misericórdia de Deus e reconhecemos a nossa natureza,
A Bíblia fala que ele vê o Senhor sentado no alto sobre o trono. Eu acho que a visão que ele tem da glória de Deus. Bom, os sábios judeus, eles falam algo interessante na Bíblia. O trono de Deus está centralizado. Não posso calcular a distância, mas uma certa distância está os querubins, um de cada lado. E eles, os serafins, os querubins são os que movem o trono de Deus, segundo Ezequiel, abaixo. Então lá os santos, e a visão que ele tem é essa: cada um olhando para o Senhor, antes de olhar com 6 asas, 6, 2 tampando sua face, 2 voando, 2 protegendo os seus pés, dizendo: Santo, 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 Santo. A Bíblia não fala se é de 1 dia, 2 dias, porque até mesmo 1000 anos para o Senhor um dia para 1000 anos não dá esse tanto tempo. Mas a Bíblia fala que há um momento dessa adoração, e a adoração deles é santo, santo. Que eles param, abrem as suas asas, vê o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, e depois olha para a terra e fala assim: e toda a terra, e toda a terra está cheia da sua glória. E volta novamente: santo, santo, santo. Se é a figura de imagem que Paulo fala que está no Antigo Testamento, eu olho para isso porque meus olhos devem estar direcionados para quem eu devo estar olhando, para que eu não abra uma lacuna na minha vida e me alianço com outras pessoas que não têm nada de Deus. Para quem eu estou olhando? Que o nosso olhar seja para o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Que todo o tempo da sua boca saia só uma palavra, qual que ela é? Santo, 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 Santo. E quando eu olhar para a terra, que o teu olhar não seja de julgamento, não seja de crítica, não seja de algo destrutivo, que o teu olhar para a terra seja e fala assim: e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo e Santo. Porque este olhar vai fazer sermos transformados. Aleluia, glória a Deus. O olhar que nos exonera toda crítica. Porque as pessoas falam crítica destrutiva. Não existe crítica boa, irmãos. Não existe crítica boa, crítica é crítica. Eu gosto daquela palavra, sabe, Isaías, que falou que, um ou outro disse ao seu companheiro o quê? É muito melhor. Chega a palavra. Como isso é importante na igreja? Como isso é importante para nós no dia a dia? Como isso é importante dentro dos nossos casamentos, dos nossos filhos, para a nossa casa, para os nossos irmãos? Você já chegou para alguém hoje que está sentado do lado e falou assim: olha, você está cheio de Deus. Aí você olha e fala assim: mas às vezes uma pessoa está assim, mas eu não estou. Mas sabe que negócio? Chama as coisas que não são como já se fosse. Olha para a pessoa: você está cheio de Deus. Esse problema que você está passando não é nada diante do Eterno. Ele vai resolver isso. As coisas da sua casa vão mudar. Deus está agindo, Deus está. Eu creio que não há nada impossível para o Senhor. Libere palavras. Que a nossa boca seja um manancial de águas vivas. Que a nossa boca possa produzir coisas boas, produtivas. Bom, Isaías, quando ele reconhece, porque a graça de Deus faz isso, transforma e traz um reconhecimento. Qual é o reconhecimento de Isaías? Calma aí. Eu sou um homem de lábios impuros. Olha como é que mudou o discurso. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no povo de impuros lábios. Mas do Senhor hoje mudou a minha história. A minha experiência com Deus, o que faz o homem mudar? Porque se a graça ela perdoa pecados, o que faz o homem querer ser perdoado? A sua experiência com Deus.
Jó falava assim: antes eu te ouvia por falar, agora os meus olhos te veem, me arrependo do pó da cinza. Fala, Senhor, e eu vou te ouvir. Me ensina a sua experiência com Deus. Pergunta para o irmão que está ao teu lado aí: como está o seu nível de experiência com Deus? Como está o seu nível de experiência com Deus? O que você tem vivido de experiência com Deus? Como está o teu dia a dia? Porque você é daqueles que acham que Deus só pode usar o irmão que está ao teu lado, nunca você? Não. Você acha que Deus só pode usar alguém que está no ministério, alguém que cante como os nossos irmãos cantam? Não. Você sabe qual nível de experiência que eu acho extraordinário na Bíblia? De um rapazinho, um jovenzinho, que o nome dele não é nem citado, mas ele está no meio de um sermão poderoso. Jesus está pregando aquele sermão. Chega no final do sermão e fala assim: alimenta a multidão. Como? Ó, encontramos um jovenzinho que só tem 5 pães e 2 peixinhos. Já é o suficiente. Olha o milagre que esse jovem viveu. Deus tem experiência para nós, meus caros. Verdade. A nossa experiência não se basta em 3 dias dentro de um local confinado. Deus tem experiência conosco. Deus nos resgatou, Deus nos chamou, porque Deus tem algo especial para nós. Essa pessoa que está sentada do teu lado é importante demais para o céu. Deus tem algo especial. Deus quer nos dar experiências maravilhosas na sua presença. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Eu me lembro bem de uma experiência que eu tive no nosso ministério. Está sentada ali a minha esposa, 10 anos, uns 12, 10 a 12 anos atrás, a minha esposa estava no conjunto Votorantim, trabalhando, muito na obra do Senhor. E a minha esposa, ela sente um caroço no seio, e ela vai e ela consegue uma consulta no Mário Freire, não sei, lá tem. Aí quando ela chega lá, o médico vai, faz o exame, chama ela, vai ela e a mãe dela, e ela fala assim para minha esposa: você é casado? Ela falou assim: sou. Você tem filhos? Tem. Você tem câncer? Sim, desse jeito. Ficou oprimido, né, irmão? Nem tô, mas esse foi. Minha esposa sai de lá. Você vai ter que fazer mais algumas coisas, fazer a punção, uma série de outras coisas. Ela chega em casa e vai falar isso para mim. E ela libera uma palavra, que aquela palavra mexeu comigo. E ela falou assim: Alex, essa é uma oportunidade que Deus está me dando. Quem conhece Isabel sabe que é assim mesmo ela, de eu pregar para as outras pessoas. Se Deus quiser me curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser curar, Ele continua sendo Deus. E deitou para dormir. Que eu aprendi que o sono do justo é inabalável, né, irmãos? Ela deitou e dormiu. E eu fiquei do lado dela, como? Meu Deus, com 2 crianças pequenas. E pensando assim: meu Deus, se essa mulher morrer, o que eu vou fazer da minha vida? Jesus, a minha companheira, meu pai, só tem que curar. E ela de boa dormindo, e eu passei a noite toda agoniado, orando, Senhor, e agora? E começa a ir aquela pressão sem falar nada com ninguém. Festa da igreja. Irmãos, por isso que eu falei que luta é dentro de igreja. Passamos uma rebelião pelo ministério para completar. Cheguei na festa da igreja como? Arrasado, acabado. Com pouca gente dentro do culto, não pela quantidade, mas pelo que nós tínhamos passado. Eu não estava com clima de festa, mas a festa não era para mim. Tem coisa, irmão, que você não precisa ter clima para poder fazer, porque é para o Senhor. Amém, irmão? Amém, igreja? Amém. E eu cheguei e fiquei sentadinho no meu canto, e as irmãs começaram a louvar. O nome daquela cantora é Damares, ou Tamares. Começou a cantar aquela
ele vai dar a volta dentro, é dar a volta por cima, não é? Fala, cara. Fala alto. Sabor de mel. Sabor de mel. Minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel. E começou a cantar. Quem te viu lá embaixo, vai te ver lá em cima. E eu assim, eu e os meus botões, que a gente tem hora que eu fico assim, né? Dentro do culto sentado. Meu Deus do céu. Que vitória é essa, Jesus? Essa luta, a mulher com câncer, todo mundo dá prova, o que vai ser de mim? E a tia dela tinha falecido, não tinha pouco tempo de câncer no seio. De repente, irmãos, eu virei para o canto e comecei a chorar e falar com Deus, isso é para crente, para quem crê, amém? Amém. Eu comecei a chorar e falei assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida e da minha esposa. Eu preciso, Senhor, de uma ação sobrenatural do Senhor. De repente, eu fui à igreja, irmãos, e fui no altar. A igreja começa a ficar enfumaçada. Surge uma fumaça dentro da igreja. Meus olhos começam a ficar embaçados por causa daquela fumaça. De repente aquela fumaça começa a ter contorno e pegar a forma de homens. Eu vi a forma de 2 homens com uma arca na mão, uma arca sobre o ombro, e começaram a andar e pararam na direção da Isabel e começaram a ficar marchando, a formar. Eu comecei a ficar desesperado, Deus. E de repente uma voz saiu de dentro daquela arca dizendo assim: digo assim, que não é um caroço só, são 4 caroços, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Eu irei confundir os médicos. E a fumaça desapareceu. Eu comecei a chorar. Chorava na igreja, ninguém entendia nada. Falei o que eu tinha visto e falei para minha esposa assim: olha, Deus manda falar que é 2 caroços de um lado e 2 do outro, mas Deus vai confundir os médicos. A minha esposa já estava cheia da graça, ela, glória a Deus, aleluia. Ela foi se apresentar depois dos exames e tudo mais. O médico olhou e falou assim: olha, eu quero falar que você tem 2 caroços de um lado e 2 caroços do outro lado, então são 4. A minha esposa dentro da sala, glória a Deus! Aleluia! Coisa de crente mesmo, doido, né, irmão? Glória a Deus! Aí o médico ficou sem entender nada, desbaratinado. Ela falou assim: doutor, Deus acabou de me curar. Eu acho que você foi embora. Irmãos, voltamos, mandaram a gente aqui no Comari. Chegamos no Comari, ela foi fazer uns exames. Aí fez o exame e falou assim: não, calma aí. Olhou para lá, olhou para cá, volta e faz outro. Minha esposa fez uns 3 exames diferentes. Quando foi no último, ela chegou para a doutora: e aí, doutor, como é que está o estado? Olha, eu não sei que está entendendo, não estou entendendo por que você está aqui. Porque não existe caroço nenhum, desapareceu tudo. Você nunca tem. Você pode dar glória a Deus por isso? Não há nada impossível para Deus. Operando Ele vai tirar. Temos que confiar no Senhor. O texto fala que Isaías tem essa experiência com Deus. E agora ele fala assim: olha, os meus pecados foram perdoados. Eu fui curado, o Senhor me curou. E tem uma coisa: se vocês ouvirem a Deus, vocês vão comer o melhor dessa terra. Eu tenho uma palavra, você sabe qual é o segredo? É obedecer, é ouvir a Deus. Radicais, servos do Senhor, eu quero liberar uma palavra profética para você. Você pode levantar sua mão direita o mais alto que você puder. Eu quero liberar uma palavra, eu quero falar uma coisa para você. Os nossos pecados foram perdoados na cruz, no Calvário. Basta-nos agora só obedecer a voz de Deus. Se obedecermos a sua voz, comeremos o melhor dessa terra. Deuteronômio 28, se tu me ouvires. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Escute ao Senhor, ouça o Senhor, obedeça o Senhor. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, e até mesmo que você não aceite, ouça o Senhor, obedeça ao Senhor, e você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tinha programado algo, mas a palavra foi por outro caminho. É assim mesmo. É desse jeito. Como é bom ouvir a Deus. Aleluia. Aleluia.
como é bom ouvir. Bom demais. Abraão teve uma experiência de obediência. Quando Deus falou para Abraão: sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Que eu te mostrarei. Abraão não questionou, só fui. Vou te prosperar, Abraão. Vou fazer a sua descendência ser como a areia da praia, como as estrelas do céu. Benditos serão as famílias por causa de você, da sua decisão. Você não está entendendo? Obedeça. Amém. Glória. Está difícil? Obedece. Obedeça, não obedeça o que a palavra está dizendo. Porque há muitas pessoas que não são abençoadas, irmãos. O próprio Jesus, ele nos revela e fala assim: porque há pessoas que são semelhantes com pessoas que constroem casas sobre a areia. Vindo a chuva e a tempestade, pisava. Mas há outras pessoas que constroem sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva e a tempestade, permanece firme, inabalável. Ou seja, o que? A chuva e a tempestade vem para todo mundo, querendo ou não querendo, a luta e a prova vem para todo mundo. Mas a diferença é daquela pessoa que ouve e bota em prática o que está ouvindo. Ela será inabalável, será como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia, glória a Deus. Está firme e constante. Amém. Bota em prática o que a palavra te ensina. Exerça a autoridade. Exerça a palavra. Exerça as... Pastor, está difícil. E a graça de Deus, ela é capacitadora? Amém. É verdade. O que é a graça de Deus capacitadora? A graça de Deus faz você conseguir vencer o pecado. Me diz aqui alguém que, se nenhum de nós temos condições de vencer o pecado por nós mesmos. Não. Nunca. Mas a graça de Deus, o Espírito de Deus, ele nos capacita a vencer o pecado. É a graça. Sabe aquilo que você disse não? Sabe aquela prova que tu resistiu? Sabe aquele momento da tua vida que você falou: se fosse outro tempo eu tinha jogado o carro em cima dele, se fosse outro tempo eu tinha feito isso, e você não fez, e você falou: meu Deus, eu estou ficando mole, o que está acontecendo comigo? Não é não, é a graça de Deus que está sobre a tua vida. Essa graça de Deus nos capacita a vencer. O que nós precisamos? Ser cheios de Deus. Por que nós estamos aqui nessa noite? Para me ouvir falar, Satana quebrada? Não. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque amamos o Senhor e queremos ser cheios do seu Espírito. Aleluia. Então bota em prática. Exerce a sua autoridade, exerce a sua fé. Amém. Eu queria convidar os radicais a ficarem de pé, os irmãos a ficarem de pé, com a permissão lógica de Deus. Aleluia. A experiência de Isaías se tratava de um anjo que desceu com tenaz e uma brasa de fogo que tocou na sua boca. Os sábios falam que a sua boca ficou marcada. A visão era uma visão. Isso foi tão real, foi tão forte que os seus lábios se encantaram. Eu queria cuidá-lo nesse momento. Feche os seus olhos. Eu não sei o quanto tem sido a tua prova. Eu não sei se você se aliançou com alguém que não era para se aliançar. Não sei. Você tomou uma atitude que não era para tomar, e eu não estou aqui para julgar ninguém. Você está tudo bem, mas uma coisa eu sei: tem brasa de fogo no você. Amém. Tem graça de Deus para você também. Glória, glória a Tem Deus. experiência de Deus para você também. Tem o poder do Espírito Santo sobre você também. E eu convidar você a começar a orar ao Senhor. E se de repente não há palavras, comece a fazer como os serafins: Santo, 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 Aleluia. Santo,
Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. E que nesse momento, que o Espírito de Deus possa vir ao seu encontro agora de um modo especial. Aleluia. E toda aliança que foi feita em algum momento da sua vida seja quebrada. E que algo novo comece a ser feito no Senhor. Que a graça de Deus possa te revestir neste momento, te dando forças, te capacitando. Amém. Que ao sair hoje desse culto, você saia com algo extraordinário do seu coração. Amém. Não pelas minhas palavras, mas pelo que o Senhor tem para você. Amém. Senhor Deus, eu quero te apresentar a cada irmão que está aqui nesse momento. Senhor, tu conheces o coração dos santos. São os seus filhos eleitos do Senhor. Aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor perdoou, aqueles que o Senhor santificou com o sangue que foi derramado naquela cruz. Não sangue de bois, de bodes, de cabras, de camelos, mas o sangue de um Deus. Eu quero te pedir nesse momento que essa graça que transforma, que capacita, que ajuda, possa estar sobre a vida dos teus filhos, e que o Senhor possa conceder a cada irmão que está aqui, Senhor, as suas experiências, e aqueles que já tiveram, meu Pai, possam ter mais experiências renovadas neste momento. Que possamos viver, ó Deus, essa graça, porque o Senhor é a nossa salvação. Amém. Essa graça vem de salvação, e o Senhor nos salvou, meu Pai, do pecado, Senhor. E nós louvamos a Deus, porque ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? E o aguilhão do inferno, Senhor, a lei, e a lei não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, meu Pai. Comece a transformar e abençoar vidas hoje, em nome de Jesus.